vocês a história da minha fratura do punho. Eu já tive que contar essa história tantas vezes e explicar tantas vezes pras pessoas, inclusive no canal já me perguntaram algumas vezes, que eu achei que fazer um vídeo ia ficar mais fácil. Mas antes de falar da minha fratura, eu queria explicar a diferença de punho e pulso, porque a maioria das pessoas se confunde e o que eu escuto de pessoas falando que isso aqui é pulso é enlouquecedor. E tá errado, gente. Pulso vem de pulsação. No caso, se um médico vai sentir o seu pulso, isso é, aquelas batidinhas que tem aqui, que eu não sou médica, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Aquilo tudo bem, ele vai sentir o pulso, a pulsação. Agora, o membro é punho. Então o que eu tive foi uma fratura de punho, não pulso. Enfim, esclarecida a diferença punho e pulso, vou à minha fatídica história. No primeiro vídeo aqui do meu canal eu contei que eu não estava patinando porque eu tive que fazer uma cirurgia no punho. O que sobrou da cirurgia foi esta cicatriz. A cirurgia foi necessária porque há uns 8 anos, mais ou menos, agora, na época da cirurgia, na época que eu descobri o rolo todo, fazia uns 6 anos e meio, 7 anos, eu quebrei o escafoide, que é um dos milhares de ossinhos que tem aqui no punho. Tanto tempo? Pois é, tanto tempo. A questão é que não diagnosticaram na ocasião. A fratura aconteceu há mais ou menos uns 8 anos. Eu tava montando um solo pro festival de show que tinha em Indaial, e a gente patinava na época na BB, e a pista era toda de taco de madeira, e volta e meia aqueles tacos ficavam levantados. E eu tava lá, passando a coreografia na maior velocidade do mundo, andando de costas, no que a minha roda travou num taco. E nisso eu voei. Gente, eu voei. E caí assim. Me apoiei nos 2 punhos. Doeu tudo, gente. Doeu meu pescoço. Eu caí assim meio de mau jeito, sabe? Doeu o pescoço, doeu o punho, doeu tudo. E meu punho doeu demais. Demais. Isso era algum dia da semana à noite, então eu acho que eu fui pra casa com muita dor, mas ok. No dia seguinte, se não me engano, eu fui tirar um raio-x. E assim, eu sempre fui daquelas que não gosto de alarmar muitas pessoas, que sempre acham, ah, tudo bem, não é nada, sabe? Não gosto de fazer drama a respeito das coisas, mas meu punho tava realmente doendo muito. A gente foi tirar um raio-x pra ver o que tinha acontecido e me disseram, ah, não é nada. Não é nada. Uma dor horrível, não é nada. Realmente não tinha inchado. E me mandaram pra casa. Falaram que era uma torção. Torção, ok. Passou, sei lá, algum tempo, doía, mas passou, sabe? Acho que depois de um mês, mais ou menos, eu já não sentia muito. Mas mudou. Por exemplo, nessa coreografia que eu tava montando, eu tinha um movimento que eu fazia assim, com o punho. Pô, eu fazia retinho, sabe? E eu percebi que eu não conseguia mais fazer com esse aqui. Uma coisa que eu senti muita diferença também, piscina. Quando eu fui sair de piscina no verão, eu não conseguia apoiar as 2 mãos assim, sabe? Tipo, reto. Assim, eu não conseguia. Essa mão aqui tinha que ficar meio de ladinho pra eu conseguir me apoiar. Eu nunca mais consegui sair assim, reta de uma piscina. Meu punho nunca mais foi o mesmo, eu percebi isso. Mas nos primeiros, sei lá, 3 anos eu não senti mais nada. Então, ok, sabe? Eu não sei o que eu tinha na cabeça, que eu pensei que era. Não sei, eu devia, né? Ter imaginado que tinha alguma coisa errada. Eu sei que o estopim de tudo foi quando eu tava desmontando a minha mudança no Rio de Janeiro. Isso já deve fazer uns 3 anos e meio, mais ou menos, atrás. Eu tava desmontando armário, fazendo um monte de trabalho que você faz isso aqui, né? E eu sou destra, então eu uso muito a mão direita, tanto é que acho que foi por isso que eu apoiei super a mão direita no chão. E fazendo movimentos pra desparafusar armários, enfim, carregar as coisas. Eu fiz muito esforço com o punho. E a partir daí, meu punho começou a doer muito. E aí foi só num crescente de dor. Nessa época foi a época que eu voltei a morar aqui e terminei minha faculdade em 1 ano. Então eu tava lá, escrevendo, começou a doer muito pra escrever. Assim, óbvio, se eu fosse escrever uma frase, óbvio que não dói. Mas quando eu ficava algum tempo escrevendo, eu tinha muita dor no punho. Ali eu já percebi que aquilo não devia ser normal, né? E aí foi, cada vez piorava mais, cada vez a dor vinha mais cedo, conforme eu escrevesse ou forçasse o punho. Até que chegou um ponto que, assim, levantar jarra de suco doía. Porque fazer movimentos que não fossem assim, qualquer coisa que eu trabalhasse um pouco, doía muito. Aí eu falei, não, tem que ver que é isso, né, gente? Comecei a fazer exame pra ver o que era. Vou até contar aqui um detalhezinho pra contar a história inteira. Eu cheguei aí num ortopedista e ele me pediu raio-x, alguns exames. Eu fiz os exames. Quando fui marcar o retorno com ele tinha sofrido um infarto, alguma coisa assim, tava vivo, mas não tava muito bem, tava meio afastado. Na época que eu procurei o primeiro ortopedista, só aquela clínica atendia pelo meu plano de saúde. Uns 4 meses depois que eu fiz esse exame, que eu pesquisei outro ortopedista, tinha um ortopedista especialista em punho que tava atendendo pelo meu plano, o Dr. Sullivan, que vocês já devem ter me ouvido falar por aí. Então eu marquei uma consulta com ele e levei os exames. Ele nem olhou os exames, eu sentei na mesa dele, ele pegou meu punho, colocou o dedo em alguns lugares estratégicos, mexeu o meu punho, e meu punho travou e doeu, e tipo, ele conseguiu achar o ponto de tudo ali no meu punho. Aí ele já disse o que era, mas ele falou, não, agora deixa eu ver os exames. E era exatamente o que ele tinha dito, eu tinha uma fratura no escafoide ainda. Sim, eu quebrei o punho 7 anos antes desse exame e não cicatrizou a rachadura, o quebrado do meu escafoide.
um osso quebrado, que não cicatrizou, que ficou movimentando, não deixou cicatrizar, o meu osso começou a deformar, começou a girar, começou a trabalhar errado e começou a gastar a minha cartilagem. Então ele me pediu um outro exame, como aquele fazia 4 meses eu tinha feito, pra gente ver como é que tava indo este punho. Ele já falou, você vai ter que fazer cirurgia. Mas ele queria um outro exame pra ver o quão rápido estava se deformando o meu osso. Fiz os exames, voltei no consultório, um mês depois mais ou menos, não sei. Ele olhou pra mim e falou, você tem que fazer uma cirurgia agora. Primeira lágrima rolou, eu sou muito chorona, gente. Rolou a primeira lágrima, falei, não. Na época eu tava me preparando pro segundo campeonato catarinense de 2014, eu não queria fazer cirurgia no punho. Aí ele falou que tinha que fazer o quanto antes, porque se eu deixasse evoluir, ele ia gastar toda a minha cartilagem e a cirurgia ia ser muito pior, ia ser inevitável fazer cirurgia mais pra frente. Só que se eu deixasse agravar, ele ia ter que colar todos os meus ossos do punho. O que isso significa? Eu não ia mais mexer o punho. Eu ia ficar com a mão dura. Aí ele até perguntou se eu quisesse pesquisar outros profissionais da área, indicou alguns outros ortopedistas especialistas em punho, porque, né, é um assunto bem sério. E eu fui e todos disseram a mesma coisa. Aí foi até engraçado que um outro que eu fui, ele falou, não, tem que fazer cirurgia. Aí a gente já preocupada com o campeonato e tudo isso, né, falou, tá, mas dá pra esperar um pouco, né? Ele, não, dá, tranquilo, lá 1 ano mais ou menos. Aí ele, não. 1 ano não, é tipo alguns meses. Ah, ok. Esperei passar o catarinense, fui para o catarinense e depois fui fazer a cirurgia. E nessa cirurgia consistia em fazer enxerto nessa rachadura do osso, porque como não cicatrizou em tantos anos, o osso ali dentro estava morto. Então eles iam... Posso estar falando besteira aqui, gente, mas foi mais ou menos o que eu entendi. Eles iam ali raspar a rachadura do osso, tirar o osso do meu quadril, eu tenho uma cicatriz linda no meu quadril agora, e pegar esse pedacinho do osso e colocar no meu punho. E pra fixar tudo isso, como o osso já tava um pouquinho deformado, colocar no lugar e, né, colocaram um parafuso em mim. E não é desses que tira, é permanente. Eu tô meio que parente do Wolverine agora. Eu até tenho raio-x do parafuso, vou mostrar agora pra vocês. Não encontrei o primeiro raio-x, mas também ninguém ia conseguir ver. Porque ele falou que fratura de escafoide, quando você tira um primeiro raio-x, não aparece. O certo é que a pessoa tem que pedir pra imobilizar o punho e pedir pra voltar dali 15 dias. Depois de 15 dias da fratura, a fratura aparece no raio-x. Aí você consegue diagnosticar o que fazer, aí que eles engessam, enfim, faz o que tem que fazer pro osso colar. Só que na ocasião, se não me engano, foi uma moça que me atendeu, ela disse que não tinha nada. Ela devia ter dito, não foi diagnosticado nada, mas vamos imobilizar e você volta daqui 15 dias. Mas não, ela não me disse isso. E foi por isso mesmo que a minha mãe também foi um pouco teimosa. Ela quebrou o escafoide 1 semana antes do campeonato e esperou. Os sintomas dela eram iguais ao meu. O punho dela não mostrava nada, não tava inchado, não tinha mudado a cor, tinha as mesmas dores que eu quando mexia o punho nos mesmos ângulos. Aí a gente já diagnosticou que era a mesma coisa. Se ela fosse tirar um raio-x, não ia ser encontrado nada, ela foi pro campeonato e depois do campeonato ela tirou um raio-x, foi diagnosticado e ela ficou engessada e depois com tala e agora tá liberada, mas enfim, ela procurou o mesmo ortopedista, que a gente gostou muito do Dr. Sullivan, foi ele inclusive que fez a minha cirurgia, e aí ele falou, ficou com inveja da filha, então... E agora, quem me segue no Snapchat viu, faz mais ou menos 1 semana por aí, minha avó quebrou o punho. É mal de família, gente, só digo isso. Isso é, desde a minha cirurgia, que foi no final do ano passado, a minha mãe depois quebrou o punho, agora minha avó quebrou um punho. Não faz nem 1 ano a minha cirurgia e todo mundo da família quebrou o punho. Então essa foi a história do meu punho, eu espero que tenha esclarecido aí muitas pessoas que têm dúvida. E antes de finalizar esse vídeo eu quero mandar um beijo pra Ana Júlia Freire. Beijo, Ana Júlia. E se tiver aí algum amigo de vocês que levou uma queda, machucou o punho, ele não tá querendo ir no médico, compartilhe esse vídeo com ele, porque, gente, fique esperto, porque pra remediar depois pode ser bem pior. E se não for inscrito, se inscreve no canal pra receber as novidades em primeira mão. Então um beijo e até o próximo vídeo.